Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero chamar a tua atenção para nós meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra aqui no Salmo de número 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falares com os seus inimigos à porta. Amados irmãos, nós estamos diante de um salmo muito interessante, que nos mostra quem realmente é Deus para o seu povo, para um ser humano. Porque nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas estão se acordando cedo demais, dormindo muito tarde, porque elas pensam em dias melhores, elas pensam em crescer financeiramente na terra, elas pensam em prosperar, elas pensam em conseguir muitas coisas, que a vida ela proporciona para as pessoas, sabe? Por essa busca tão incansada das pessoas, elas estão perdendo aquele tempo que elas deveriam ter para o Senhor. Elas não entendem que é Deus quem edifica a nossa casa. É Deus quem nos protege, Ele é quem provê para nós todos os nossos sustentos, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Só que, ultimamente, as pessoas elas têm vivido de forma diferente, elas têm procurado preencher seu tempo só mais nessas coisas que o mundo está lhe oferecendo. Sabe, o apóstolo São Paulo, ele diz no capítulo 12, versículo 2, da carta aos Romanos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Mas as pessoas, elas chegaram neste mundo que nós estamos vivendo, que eu falo de mundo, quando eu falo de mundo, eu falo de sistema, eu falo de época, eu falo de momentos. As pessoas chegaram nessa época em que estamos vivendo e elas começaram a ver as coisas com uma facilidade muito grande de se conseguir encontrar. Então elas têm lutado com todas as forças para conseguir aquele bem material que ela sempre desejou, para conseguir aquela vitória que ela sempre desejou. Sabe, meus amados? E isso tem realmente preenchido o tempo dos homens, das pessoas. E o tempo de Deus, ele tem diminuído. Sabe? E hoje em dia, a gente tem visto muito pouco as ações do Espírito Santo na terra. Os milagres, as ações que são realizadas através dos dons espirituais. Mas por que isso tem ficado assim? A igreja não está na terra
o povo de Deus ainda não estão na terra? Estão. Mas elas estão perdendo a sua identidade, elas estão se acostumando com as coisas desta vida, com aquilo que esta vida está oferecendo. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o homem tem feito diferente, o homem tem buscado as coisas desta vida e tem esquecido de Deus, sabe? E o homem tem andado tão ansioso, preocupado com o dia de amanhã, que essa doença, que tem o nome de essa doença psicológica, né? Depressão, ela tem tomado a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas não têm tirado a sua vida? E isso é uma promoção da ansiedade. Quando o homem se preocupa muito com as coisas desta vida, ele acaba criando em si um problema psicológico. E aí a vida dele, sabe, passa a ficar sem sentido. E isso atormenta a vida de muita gente. E é isso que tem feito essas coisas acontecerem. E a gente hoje estamos nos deparando com um período do coronavírus. E a gente fica se perguntando, meu Deus, por que isso? Por que essas coisas estão acontecendo? E a liderança do governo, ela tem feito com que o homem fique em casa nesse período de quarentena. E as pessoas talvez ainda não tenham compreendido que nesse período de quarentena, quem está sustentando o povo é Deus. É Deus quem está cuidando do povo. Deus está chamando a atenção das pessoas, para as pessoas entenderem que se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que é Deus quem cuida. Que é Deus quem provê o necessário para a nossa vida. A gente já tem visto muita gente desesperada, dizendo que vai morrer de fome, que as coisas vão se complicar. Realmente tem muita gente que está passando por necessidade, mas essa pessoa ainda não parou para clamar ao Deus do céu, para buscar a solução em quem tem solução para o problema. E a gente não percebe que essas coisas, elas nos levam a buscar aquele que pode fazer alguma coisa por nós, que é o nosso Deus. Ele é a solução para todos os problemas da vida, para tudo que passamos. E a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso. Sabe, meus amados irmãos, e o tempo tem se prolongado, eu não sei se vocês estão percebendo, mas cada dia que se passa, a pandemia ela está se prolongando. E talvez alguém que achasse que se passasse uma semana em casa parado ia morrer de fome, já está vendo que as coisas não são como eles pensavam que era. Porque o
que sustenta o ser humano, sempre sustentou e continua sustentando, é Deus. Apesar do planeta ter esse número de pessoas que tem, Deus cuida de forma individual de cada pessoa. Ele sempre cuidou. E Ele vai continuar cuidando até o fim. E tudo que está acontecendo não é Deus que está criando a situação. Ele está usando a situação para levar o homem a entender que Ele é o que nós precisamos, irmãos. E não a vacina ou o medicamento que vai colocar um ponto final nesse coronavírus. Tudo Deus tem feito para mostrar para o homem que o homem precisa dele. Nós precisamos de Deus, nós se afastamos de Deus, se distanciamos dele. E quanto mais a gente vive na vida, meus amados, o pecado nos leva a ficar mais distante do nosso Deus. E toda luta que nós vê acontecendo é Deus tentando atrair o homem para Ele, para si. Porque o homem só é completo com Ele. O homem só é feliz de forma completa se Deus estiver na vida dele. E a gente precisa compreender essas coisas. O bom é que muita gente não tem parado para isso. Porque até as igrejas elas foram fechadas, proibida, né, abrir as igrejas. Mas é nessa hora que o homem precisa compreender e falar como o salmista Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa hora a gente precisa entender que é aí que a gente precisa de Deus. Deus precisa estar no nosso meio nesse momento. Sabe? Aqueles que já têm uma comunhão com Deus não têm sofrido muito nesse período de coronavírus. Nesses períodos difíceis que a vida leva as pessoas a passar. Porque eles entendem, eles já conhecem pelas Escrituras que essas coisas estão previstas e isso deve acontecer. Sabe, meus queridos? Mas daqui a pouco vai chegar o final de todas as coisas. Eu vi uma mensagem agora há pouco, alguém dizendo o seguinte, que uma pessoa disse: realmente a vida é curta, a gente devemos aproveitar. Aí a outra disse assim: se a gente deve aproveitar a vida porque ela é curta, por que aqui a gente não se prepara para viver a eternidade? Realmente a vida é curta, mas esse período que a vida é curta, a gente deve, nesse período, se preparar para viver a eternidade. Porque tem muita gente que está olhando para esse momento, o momento do coronas, o momento em que a terra está em crise, o momento em que tudo está complicado. Mas e a eternidade? Pelo menos esse tempo aqui difícil é um tempo que daqui a pouco chega ao fim. Tem muita gente que o fim está chegando agora.
Mas daqui para frente, meus amados irmãos, ou seja, a morte é uma passagem. E depois dela a gente vai decidir aonde a gente vai viver. Em que lugar você está se preparando para viver? É por isso que Deus sempre chama a atenção das pessoas, para as pessoas olharem para Ele enquanto elas podem. Porque Deus tem uma vida eterna para as pessoas. Mas tem muita gente que está escolhendo andar pelo caminho da morte eterna. Porque esse caminho aqui na terra, ele é um caminho largo, ele é um caminho que tudo pode, ele é um caminho que eu posso me comportar do jeito que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser falar, eu posso me vestir do jeito que eu quiser me vestir, eu posso andar na festa que eu quiser, e as pessoas acham que estão aproveitando a vida com isso. E não estão vendo que por trás de tudo existe uma eternidade que também precisa ser preparada aqui, nesse culto de tempo em que estamos vivendo. É aqui que a gente tem que olhar para a eternidade. Se não fosse aqui, o Criador dos céus e da terra não tinha vindo a esse mundo morrer por nós. Não tinha deixado este evangelho maravilhoso para que nós viéssemos observar e dele tirar lição para nossas vidas. Mas ele deixou, porque justamente nós precisamos dele se quisermos chegar lá, aonde ele está. Então, esta noite, eu só queria chamar a tua atenção para tu entender que talvez você esteja preocupado com coisas passageiras. Talvez você não esteja nem conseguindo dormir à noite. Talvez você esteja até com insônia ou com o começo de depressão, porque as consequências de tudo que está acontecendo está te levando a isso. Mas o que você precisa entender é que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. E ele disse: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Pois assim dá ele o sono assim dá aos seus amados o sono. Inútil é a gente querer conseguir alguma coisa nesta vida pensando que é nós quem consegue. Não! Se você tem alguma coisa aí na sua casa, se você conseguiu comprar alguma coisa, isso foi Deus quem entregou para você, não é seu. Daqui a pouco você sai daí e essas coisas ficam aí. Daqui a pouco ele chama a tua alma e essas coisas vão ficar. Porque essas coisas são daqui, então é dele. Tudo é dele. É inútil a gente trabalhar com este pensamento, com este propósito, e não atentar para o que Deus tem para nós.
certo, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar em comunhão com Deus. Porque é Ele quem provê tudo. É Ele quem abre as portas. É Ele quem dá saúde para a gente. É Ele quem nos protege. Tudo que nós estamos vendo acontecendo ao nosso redor são consequências do pecado do homem, da desobediência humana. O homem fez com que tudo isso viesse a acontecer. E todos nós sabemos disso. Por isso que ele veio aqui, para reconciliar o homem com ele mesmo. Para poder a gente ter o privilégio de começar de novo. Não é hora da gente perder tempo. Não é hora da gente ficar olhando. Sabe, meus queridos, para o que está ao nosso redor, vamos olhar para cima, vamos olhar para Deus. Esse período que você está em casa é o tempo de você se reconciliar com Ele. É o tempo de você buscar a Ele. Ele está de braços abertos para receber você. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer que a gente vá até Ele. Ele quer que a gente busque Ele. E se a gente buscar, a gente não vai ser decepcionado. Não, meus amados. Não, nós não iremos nos decepcionar com Ele. Porque o que Ele tem para nós é vida e paz. Vida eterna. É gozo. É alegria de viver. É certeza de salvação. É paz com Deus. Todo ser humano sabe que tem uma conta para pagar para Deus. Pelo pecado que cometeu. Todo ser humano sabe disso. Que um dia vai chegar diante do grande juiz. Mas Jesus quer perdoar tua dívida hoje. Jesus quer anular toda a tua dívida hoje. Pois Ele pagou um preço muito mais alto do que o preço do pecado. Ele derramou a sua última gota de sangue para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar a redenção. E é o que nós precisamos hoje. É o que nós necessitamos hoje. E temos o privilégio através das Escrituras Sagradas de conhecer essas maravilhas que Ele fez por nós. Mas tem muita gente que nem olhar para as Escrituras olha. Tem ela como um enfeite em casa. Coloca na estante como se ela fosse um amuleto. Ela é uma carta. Que o que nela está escrito é o plano da nossa salvação. Nessa carta está escrita a forma que nós devemos fazer para sair daqui. Não tem como eu entrar pela porta estreita se eu não conhecer o que está escrito nesta carta. Não tem como, meus amados,
eu ir após Cristo se eu não conhecer o que está escrito aqui? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje é o dia, esta é a hora. Nós precisamos dele. Você precisa dele. Então começa a fazer as coisas diferentes. Começa a deixar de olhar para o que está ao teu redor e olha só para Cristo. Olha só para Ele, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem trabalha pela nossa vida. É dele que nós precisamos. Nós precisamos é dele. Quando a gente tem ele, a gente tem tudo que nós precisamos. A Bíblia diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela vai mais fundo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. As suas verdades é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e a áspide, e calcará aos pés aos filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Você não percebeu isso, né? Os que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, meus amados, estão protegidos. Ah, pastor, mas tem gente que passa por tribulação. Justamente, ele diz aqui, ó. Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e glorificarei. Ou seja, não é porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo que eu não vou passar por esse tempo. Não, ele diz: se você passar pelas águas, eu passarei contigo. O fogo não vai te queimar. Então, a gente pode até passar por um momento difícil, mas ele vai estar conosco. E vai nos dar a vitória na hora certa. Amém, meus queridos? Então é esta palavra que eu te chamo a tua atenção nesta noite, para você meditar nela. Porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. Deixa de se preocupar com as coisas desta vida. Deixa de se preocupar
com o que está acontecendo ao teu redor. Se preocupa com a tua alma. Se preocupa com a tua salvação. É nisso que você tem que se preocupar. Procura entrar hoje no esconderijo do Altíssimo. Ah, pastor, mas a minha casa, por mais que você se preocupe, você não vai resolver hoje. Tudo agora está nas mãos dele, é ele quem vai fazer. Para você entender que quem manda é ele. Quem cuida da gente é ele. Quem peleja por nós é ele. Quem provê o pão de cada dia para todas as pessoas é ele. Ele é quem faz o seu sol nascer todos os dias para os bons e os maus. Faz a sua chuva cair todo o tempo sobre os justos e sobre os injustos. É ele quem provê tudo, tanto para as pessoas certas, justas, como para as pessoas que estão erradas. Deus é quem cuida de todos. E esse período aqui você precisa entender que é ele quem está cuidando, e ele vai continuar cuidando, porque ele é Senhor da nossa vida. Você que não aceitou ele ainda, que está afastado dele, que quer se reconciliar com ele ou que aceita ele como único e suficiente Salvador, se você quiser, eu quero orar por você, se reconciliando com ele. Peça perdão a ele aí, que eu vou te apresentar em oração para ele. Também vou orar por você que me pediu oração, você que eu prometi que orar também por você, as pessoas que estão com os pedidos de oração no caderno de oração, na sacola de oração. Eu vou orar por vocês. Eu sempre estou orando por vocês. E vou continuar orando até o fim. Eu sei que Deus tem algo grande e maravilhoso para fazer na vida de todos os seus filhos. E você é filho dele. Amém? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. Eu quero gravar vídeo ao vivo, mas eu não tenho condição de gravar agora porque só grava depois de 1000 inscritos. Então eu preciso de 1000 inscritos para poder gravar vídeos ao vivo. Se inscreva aí no canal, ajude a gente a levar essa palavra com mais prontidão para as pessoas. Amém? Assina aí no sininho aí, sinaliza aí no sininho, para você ficar recebendo uma notificaçãozinha todas as vezes que eu gravar. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu vou orar por você agora. Fecha teus olhos. Você que está se reconciliando, você que está aceitando Jesus nesse momento, pede perdão a Ele. Eu vou orar por você, eu vou te apresentar Ele ao Senhor. Você ao Senhor nesse momento. Pai querido, Deus Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tuas grandezas, por tuas bondades e maravilhas. Ó Deus, por mais que as pessoas, meu Senhor, façam ações que se distanciem de Ti, Pai, o Senhor continua com as suas mãos estendidas, meu Deus, procurando o pecador, Senhor, que está afastado, aqueles que estão distanciados de Ti, Senhor. Ó Deus querido, grande é o Teu amor pelas pessoas, grande é o Teu amor, Senhor, pelas nações, que mesmo eles estando colhendo, Senhor, os frutos dos seus pecados, ó Deus querido, nesse período de coronas, Senhor, mas o Senhor continua protegendo o Teu povo, o Senhor continua, Senhor,
ó Deus querido, tentando alcançar o coração aflito. E nesta hora, Senhor, talvez tenha pessoa que esteja orando comigo, Senhor, pedindo perdão, te aceitando, Senhor, como único e suficiente Salvador. Como também possa ter pessoas que estejam se reconciliando contigo. Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os pecados dessa pessoa. Risca, Senhor, o seu nome do livro da culpa, escreve no livro da vida. Ó Deus querido, e cuida de forma especial de cada pessoa, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que me pediram oração, aqueles que eu prometi, Senhor, que ia orar por eles, os que estão com os seus pedidos de oração no caderno de oração, Senhor, na Bíblia, Senhor, na sacola de oração. Toma todos os pedidos nas tuas mãos, responde, Senhor, ó Deus, segundo a necessidade de cada pessoa. Deus eterno, segundo a tua vontade também, Senhor. Ó Deus, porque é a tua vontade, Senhor, que tem que existir nas nossas vidas, que tem que acontecer nas nossas vidas. Então vem fazer segundo a tua vontade, pois sabemos que a tua vontade é boa e agradável. O que o Senhor tem para nós, Senhor, são coisas maravilhosas, são coisas grandíssimas, ó Deus Santo, aleluia. E muita gente, por não entender, Senhor, procura de uma outra forma. Meu Deus, mas o Senhor é aquele que se revela. O Senhor é aquele que abre a mente, que abre o coração das pessoas. O Senhor é aquele que faz as pessoas compreender a verdade. Pai, ninguém vai a ti, Senhor, se o Senhor, ó Deus, não levar. Ninguém, Senhor, se converte se não for, aleluia, convencido por ti, Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor, esta pessoa agora. Trabalha em cada coração, trabalha em cada vida, Senhor. Nesse período difícil, Deus, entra com providência, Senhor. Ó Deus querido, providência de curas, Senhor, aleluia. Coloca um ponto final em tudo que está acontecendo, Pai. Ó Deus, Deus querido, e se revela a cada coração, a cada pessoa que precisa te conhecer. Assim, Senhor, toma nas tuas mãos toda esta oração. Responde-nos, meu Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. É que eu te peço tudo isso e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, sua família. E continue conosco. Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. Amém? Deus abençoe.